Então, galera, hoje eu vou tentar explicar o que está acontecendo, por que essa guerra começou, etc. Dá um like, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que vai curtir o conteúdo. Para entender esse conflito, é essencial entender que, assim, depois da queda da União Soviética, existia, assim, uma certa expectativa, né, da Ucrânia, assim, né, agora que estava livre do regime soviético, e tinha, né, entrado no sistema de livre mercado, existia assim uma certa expectativa que o país dali para frente iria melhorar, que iria sair da pobreza, que as pessoas, né, teriam acesso a mais coisas e tal. Mas não foi bem isso que aconteceu na Ucrânia. A Ucrânia é um país que assim não cresce, tem uma extrema corrupção e assim vários problemas internos, sabe? Em 2014, inclusive, teve um golpe para tirar um ex-presidente que tinha inúmeros escândalos de corrupção e também ele tinha uma certa ligação com a Rússia, então ele teve que fugir do país quando rolou esse golpe. Bom, nesse golpe tem certas coisas interessantes. Quem estava envolvido nesse golpe eram grupos militares com fortes ligações nazistas, né? Tudo que eu falar aqui vai ter fontes, etc. Não tem nada, não é da Rússia, né? Esses grupos militares que ajudaram a dar os golpes, eles são financiados por bilionários, pessoas que têm muito dinheiro. Sabe? Então, das pessoas que financiou o batalhão de Azov, os grupos militares mais conhecidos, né, da Ucrânia, que tem ligações com o nazismo, esse grupo ele é financiado por um cara chamado Igor Kolomoisky. Ele é dono de um banco, ele tem metade das ações do banco são dele. Então, assim, ele detém metade do banco inteiro e esse banco, na verdade, é uma mega corporação que, ligada a esse banco, tem inúmeras empresas no setor de energia, petróleo, gás e outras, e aeroportos, ou seja, esse cara ele é uma das pessoas, uma das 2.000 pessoas mais ricas do mundo. E ele estava financiando um grupo militar que tem claras ligações nazistas. E por que ele estava fazendo isso? São grupos que lutam contra a Rússia e contra russos no território dele. Então teve lá toda aquela questão da região de Donetsk e Lugansk, que são separatistas russos. Pois bem, o batalhão de Azov foi fundamental para lutar contra esses caras lá. Mais do que isso, o líder desse batalhão, ele foi uma política, foi eleito, né? E as pessoas falam, ah, não, mas eles não são nazistas, né? É só um batalhão, um ou outro batalhão, né? Ele só tem um cara eleito, é só 2% dos votos, enfim. Sabe? Se tivesse um parlamentar eleito no Brasil que fosse declaradamente nazista, que fosse de um grupo militar, isso seria suficiente para ser um mega escândalo. Então, assim, não dá para você passar pano, dizer, ah, não, mas não são todos. Peraí, é um batalhão que é financiado pelo cara mais rico do país e está dentro do governo. É um batalhão que está dentro do exército, é um batalhão que luta pelo exército ucraniano, sabe? O financiamento dele vem de um dos caras mais ricos do país e eles são declaradamente, assim, nazistas, né? Tem vários nazistas dentro desse batalhão. Então, não tem como dizer que não tem influência. Por que um cara bilionário vai, né, investir num batalhão nazista, sabe? E dizem, ah, mas é só um batalhão, então por que ele tá mandando dinheiro para esses caras se é só um batalhão? Por que ele manda dinheiro para outros caras, né? Outros batalhões? Tem que ser esse nazista. Por que ele não tira um nazista do batalhão? É uma coisa que não se explica, sabe? Então é um grupo militar que é financiado por um bilionário, ou seja, ele tem um exército particular ao dispor dele para fazer o que ele quer. O governo da Ucrânia aceita esse grupo militar, inclusive está dentro do governo, ou seja, esse cara tem um enorme poder. Em 2016, o PrivatBank, ele foi nacionalizado pelo então presidente que estava, o Koloshenko, acho que é o nome dele, que estava na época, porque ele não estava conseguindo mais, estava prestes a não conseguir pagar o FMI, o Fundo Monetário Internacional, né, que destina verbas para países desenvolverem suas economias e não terem crises econômicas. E a investigação desse banco aí, né, começou a apontar que o Kolomoisky estava pegando esse dinheiro do FMI, né, que é destinado ao país dele,
e simplesmente pegando para ele mesmo, né? Tava embolsando esse dinheiro, né? Diretamente do FMI. Né? Ou seja, é um cara que não parece muito preocupado com o próprio país. Ele parece estar mais preocupado em enriquecer do que qualquer outra coisa. Então, não é um cara que a gente pode confiar como tendo boas intenções. E esse cara, o Zelensky, que é o atual presidente, trabalha para ele. Aí ele recorreu dessa decisão, ele teve algumas vitórias, mas a situação, mais recentemente, começou a piorar muito para ele, né? O dinheiro dele foi todo congelado, praticamente, né? Então imagine, se coloca no lugar desse cara, você é uma pessoa bilionária, dona, assim, praticamente dona da Ucrânia, né? Você e outro cara, basicamente, são donos do país, e do dia para a noite vem o governo e congela seu dinheiro e você perde tudo, né? Pensa bem, o que uma pessoa rica mais tem medo, né? Qual que é a preocupação que uma pessoa rica tem? É não perder o seu dinheiro, né? E esse cara, da noite pro dia, ele perdeu simplesmente tudo. Claro que não foi tudo, ele continuou rico, mas em comparação ao que ele tinha antes, ele perdeu absolutamente tudo. O poder que ele tinha, ele perdeu, né? Que era de onde vinha o dinheiro. O poder vem do dinheiro dele. E o que esse cara, né? A principal objetivo de vida desse cara agora é recuperar o dinheiro que ele perdeu, né? Então, e como não é bobo nem nada, ele resolveu mudar isso, né? Ele fez de tudo que ele podia para se envolver na política para tentar reverter essa decisão, né? E a Ucrânia é um país que é notadamente corrupto, é um país conhecido por ter corrupção no nível mais básico, não só na política, mas assim, até notas, né? No colégio, as pessoas subornam os professores. É um país que tem uma corrupção sistêmica, é o 60º, né? Ou seja, o país está na posição 60 entre os países mais corruptos do mundo. Bom, levando em consideração que o cara é dono de uma emissora de televisão, é muito fácil para ele manipular o povo da Ucrânia a confiar nesse ator, né? Que, obviamente, por ser um ator de comédia, inclusive, ele tinha, assim, simpatia do povo ucraniano, né? Então, ele assim, é uma pessoa sem experiência nenhuma na parte política, mas ele foi eleito com muitos parlamentares, né, para apoiar ele no governo. Então, o que aconteceu foi que esse cara, ao que tudo indica, ele queria entrar na política, e parênteses aqui, ele já tinha sido governador, né? Ele queria entrar na política a todo custo para reverter essa decisão e pegar o dinheiro dele de novo. No meio de toda essa questão além da corrupção, também tem toda a questão do ódio que os ucranianos têm dos russos, né? A aversão que eles têm aos russos. Isso meio que se confunde no governo, porque quando o governo é meio que, digamos, pró-Rússia, as pessoas já enxergam de um jeito meio ruim, que meio que se confunde com a corrupção, como se fosse tudo uma mesma coisa, assim. Então, esse discurso anticorrupção e anti-Rússia é muito forte na Ucrânia, né? É uma coisa que realmente dá votos, né? O maior inimigo de uma pessoa que tem muito dinheiro, um bilionário, num país, é o próprio governo, porque o governo é a única entidade capaz de controlar o poder do bilionário. Então, assim, governo autocrático, isso é o terror de qualquer pessoa que tem muito dinheiro, né? Isso é só bom para o povão, porque a pessoa que tem dinheiro sabe que vão meter a mão no dinheiro dela e vão distribuir para o resto da população, vão tirar os privilégios, vão tirar, assim, o poder que a pessoa tem de influenciar mais do que uma pessoa comum, né? Se a riqueza for dividida entre muitas pessoas, o poder também vai ser dividido, certo? Então, veja bem, quem é que tem interesse nessa guerra? Bom, um bilionário que perdeu todo o dinheiro que ele tinha, né? Para mim, assim, tá claríssimo, assim, os ucranianos, eles estão, assim, revoltados com esse negócio de corrupção, e isso não vai ficar baixo, sabe? Não adianta simplesmente mudar o governo, que isso não vai simplesmente desaparecer. Então, esse banco, esse private bank, ele não tem empresa só dentro da Ucrânia, são empresas em tudo quanto é lugar no mundo, sabe? Inclusive na Rússia, na Inglaterra, até Gana, esses caras têm empresa. Então, mesmo que as empresas dele comecem a ser detonadas ali
começa a ser destruída pela Rússia, isso não faz muita diferença, porque ele vai continuar sendo bilionário. É melhor que ele consiga tirar 1 bilhão nessa história do que ficar sem nada, né? Se 90% das empresas dele fossem destruídas, ele ia continuar muito rico, né? Mas sem acesso a esse dinheiro, ele não é mais um bilionário. Então, o cara que está disposto a começar uma terceira guerra mundial é o cara que perdeu todo o dinheiro que ele tinha, né? É a única coisa que explica a situação é isso, né? Os outros bilionários, o presidente anterior, que era outro oligarca, ele não tem interesse nenhum em um governo autocrático mais alinhado com a Rússia, não. Quanto mais liberal, quanto menos poder o governo tiver sobre os bilionários, melhor para eles. Então, as pessoas que chegam ao poder na Ucrânia, como, por exemplo, no Brasil, são pessoas que querem manter o status quo, eles querem manter esse modelo econômico onde as pessoas que têm dinheiro mandam mais, através da corrupção, né? Então, veja bem, essa guerra, geralmente as coisas têm um motivo econômico por trás e essa guerra não é diferente. A verdade mesmo é que esse bilionário, se for preciso, ele vai deixar a Ucrânia no chão, porque para ele é negócio. Quem quer tirar o dinheiro dele são justamente os ucranianos. Então, os ucranianos são um problema para ele, são uma pedra no sapato dele. Então, para ele, se a Ucrânia sobrar só entulho, tá ótimo, porque acaba todo esse negócio aí, sabe? Todo esse poder político para tirar o dinheiro dele, ele vai acabar com isso, vai ficar só o Zelensky, né? O Zelensky agora decretou a lei marcial, ele vai reverter todo esse negócio e vai botar a mão no dinheiro dele outra vez, né? Então, quando o Putin fala que ele quer desnazificar a Ucrânia, ele não está falando ali do batalhão de Azov, outro batalhãozinho ali, sabe? Não, né? Aquilo ali, com um míssil hipersônico daqueles, ele lança um míssil daquele de um navio lá, 10 quilômetros da costa, ele lança um míssil daquele, explode todos os caras com um míssil só. Destruir esse batalhão é uma coisa banal para o exército de um país, né? Quando ele fala em desnazificar a Ucrânia, o que ele quer dizer é que ele quer a cabeça do Igor Kolomoisky e esses outros bilionários, né, que financiam esses grupos paramilitares, né? Porque esses grupos, né, o que importa não são as pessoas no grupo em si, né, mas sim o dinheiro que ele recebe, né? Porque eles recebem, né, pessoas, combatentes e inclusive muitos nazistas de tudo quanto é lugar no mundo, não só da Ucrânia. Então, eles podem morrer, vai continuar vindo gente nova, sabe? Enquanto a guerra tá rolando, é uma espécie de propaganda para recrutar novas pessoas para esse grupo militar. A artéria mesmo, né, desse grupo é esse Igor Kolomoisky. Então, para acabar com esse batalhão, tem que pegar quem está financiando. Então, o alvo do Putin, na verdade, são esses caras, né? É atrás deles que eles estão, os caras que estão por trás do Zelensky. E esse Igor Kolomoisky, ele não foi só um cara que foi denunciado pelos ucranianos, né? Ou algo que tem a ver com a Rússia, não, muito pelo contrário. Esse cara, inclusive, ele não pode mais entrar nos Estados Unidos, né? Porque ele é um cara corrupto, né? Então, os próprios americanos sabem que ele é. Os próprios americanos sabem que o batalhão de Azov tem, né? É nazista, né? Tem muitos integrantes nazistas dentro. Mas eles fazem uma vista grossa porque eles querem que esses caras entrem em guerra contra a Rússia, né? Então, Estados Unidos, né? A gente sabe como é que é, né? Quando é do interesse deles, eles sempre passam pano, seja árabe, seja nazista, pode ser o que for, né? Se estiver lutando contra os inimigos deles, tá ótimo, né? Então, eles, né, apesar deles não quererem oficialmente ter ligação, eles não vão condenar as pessoas, né? É claro que o Putin também não tá, né, indo atrás desses caras simplesmente por ser uma pessoa que se preocupa muito com a Ucrânia. Lógico que não. É claro que ele se preocupa, né, por ser um país que é irmão, né, praticamente da Rússia e faz fronteira, mas é que esse cara vai agora com essa história de se juntar à OTAN, à Europeia, ele cria um mega problema para o Putin, né? Lógico que é por causa disso que ele está lá. Mas não, isso não exclui o fato do que o Igor Kolomoisky ser um cara extremamente corrupto, desinteressado com o país dele, com as pessoas, que está disposto a usar a população dele como bucha de canhão, literalmente, para conseguir o dinheiro dele de volta. Então veja bem que não tem nada de glamouroso nessa guerra, nem, né?
nem do lado de outro, assim. Enfim, galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui porque eu acho que já ficou muito longo e tá simplesmente um barulho do infernal aqui, então depois eu continuo. Eu queria falar, na verdade, no vídeo eu queria falar do interesse da Ucrânia, dos Estados Unidos e da Rússia nesse conflito, mas acho que eu vou deixar esse aqui só os interesses da Ucrânia e vou gravar outro sobre os interesses dos Estados Unidos e da Rússia, porque com esse alarme rolando aí vai ficar uma merda assistir. Então, se inscreve aí, dá um like e compartilha com quem gosta do assunto. Valeu!